eu chego com alunos aqui, às vezes chega aluno em curso meu, leva a mesma receita, mesmíssima. E chega um aluno aqui com o bolo perfeito, prensado direitinho, o outro bolo não cresceu, o bolo não conseguiu prensar, porque ele não ficou um bolo alto. E agora a gente vai ver o porquê que acontece isso. Então, primeira coisa, gente, ovo. Quando a gente fala na confeitaria, ovo, a gente quer dizer o ovo grande, é o ovo jumbo. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Veja só o tamanho desse ovo, o tamanho desse ovo. Vocês conseguem perceber a diferença do tamanho? Tranquilo? Tá? Quando eu falo 6 ovos numa receita, é esse ovo maior aqui, tá? Se eu usar esse aqui, o meu bolo não vai crescer o suficiente. O meu bolo vai ficar um bolo mais pesado. E sabe qual que é a diferença principal desses dois aqui? Quantidade de clara. Esse aqui tem mais clara do que esse. E isso vai influenciar no meu bolo. Então, o que eu fiz para facilitar a vida do meu aluno? Eu medi essa quantidade de clara em gramas, certo? Então, cada ovo ele tem em média, ele tem que ter em média de 30 a 33 gramas de clara. Então, quando você separar lá 6 ovos, você vai separar lá a clara e a gema, né? Tranquilamente. Trouxe até aqui. Então, eu vou separar aqui clara e gema. Separei 6 ovos. Eu vou pesar essa clara aqui, tá? Então, em média, ela vai ter que dar aqui as 6 claras, se cada uma tem aí, em média, 33 gramas, vai ter que dar aí mais ou menos uns 210 gramas, por aí, tá? De clara. Ah, Patrícia, mas o meu ovo não deu, eu peguei os 6 ovos e não deu essa quantidade de clara. O que eu faço? Você vai abrir mais um ovo, vai tirar a clara e vai acrescentar na sua receita somente a clara. A gema não precisa, ok? O que eu vou fazer com essa gema? Posso fazer um doce, posso fazer um recheio, né, que leve gema. Posso, lá em casa ainda vira uma farofinha de ovo, tranquilamente, que as meninas adoram ovo lá. Então, eu tenho que fazer, eu não vou perder essa gema, eu só não preciso dela na minha receita, eu preciso das claras, ok? Então, com isso, nós vencemos o ovo. Já falei da medida, agora já falei do ovo. Vamos para o próximo. Farinha. Farinha, gente, tem que ser uma farinha legal, ok? Eu gosto da farinha Vilma, tá? É uma das que eu mais gosto. Uso normalmente na Scrap Mix, nas minhas encomendas, eu uso a rosa branca, porque ela é tão boa quanto a Vilma e tem um preço também legal. Então eu uso ou a Vilma ou a rosa branca, gosto das duas, tá? Tem que ser farinha boa, posso usar qualquer farinha? Não posso usar qualquer farinha, tá? Açúcar, tem que ser açúcar refinado, tá? Para bolo, tudo que eu vou bater a clara em neve na batedeira e depois eu vou agregar o açúcar, tem que ser o açúcar refinado, tá? O açúcar cristal eu não gosto, porque normalmente quando eu agrego na clara, ele costuma a sumir com a clara. Você escuta o barulhinho da clara fazer aquele barulhinho assim, é a clara sumindo e isso vai deixar o meu bolo mais pesado. Então é o açúcar refinado. E vamos falar sobre o fermento. Esse é importante. Fermento. Bom, eu não tenho aquela coisa assim, usa esse fermento, usa tal fermento. Tem Freshman, eu uso Itaquara. Gosto muito do fermento Itaquara, mas assim, não tenho objeção nenhuma. Eu só tenho uma ressalva a fazer sobre o fermento. Quando eu vou fazer um bolo maior, por exemplo, um bolo de 25 centímetros de diâmetro, tá? Eu consigo bater na batedeira uma receita e meia. E eu vou mostrar para vocês mais pra frente que eu sempre asso o bolo em 2 formas, ok? Então, eu vou dividir essa receita em 2 formas
Porém, se eu tenho um forno lá de 4 bocas, porque eu também falo com meus alunos, trabalha com o que você tem. Depois, com o tempo, você vai adquirindo as coisas. Então, meu fogãozinho lá de 4 bocas resolve o meu problema, ok? Então, só que o problema, ele entra uma forma de 25 de cada vez, ele não cabe as 2 formas de 25. Então, o que que acontece? A massa tá lá pronta, vou entrar com uma forma primeiro no forno e a outra vai ficar do lado de fora esperando. O fermento, gente, por que que todo mundo vira e fala assim, ah, coloca o fermento por último? Porque o fermento, quando a gente coloca na massa, ele começa a trabalhar a massa lá. Chega um momento que ele precisa do forno, se não tiver o forno, ele meio que estabiliza, né? Ele para ali. Então, o que que vai acontecer? Esse primeiro bolo que você colocou no forno vai crescer, vai ficar perfeito, vai ficar fofinho. O segundo nem tanto, ele já não cresce tanto porque ele ficou do lado de fora esperando. Aí você vai me perguntar, Patrícia, o que que eu faço então? Porque meu forno é 4 bocas. Nesse caso, gente, quando eu tenho 2 formas, que uma vai entrar primeiro no forno e a outra depois, eu vou usar o fermento Dr. Oetker. É um azulzinho, tampinha vermelha. Eu não tenho dele aqui agora, mas assim, chama Dr. Oetker. Esse fermento é o único fermento que só trabalha quando vai para o forno, com o calor do forno. Então, tanto o primeiro bolo quanto o último vai sair do mesmo jeito. Eu trabalho muito com ele quando eu dou aula de cupcake. Porque o cupcake é assim, você faz vários bolinhos e vai assando por vezes, né? Você não coloca tudo no forno. Então, neste momento, eu uso o Dr. Oetker, porque ele vai servir tanto para o primeiro bolinho, quanto lá no último vai sair a mesma coisa, ok? Então, entendido? Nesse caso aí é que eu faço uma ressalva para o fermento. Outra coisa, uma forma grandona assim. Eu vou bater uma massa e depois eu vou bater outra e agregar na forma para poder conseguir, ou às vezes, dependendo da forma, eu bato até 3 massas. Como que eu faço? Bati a primeira, coloquei na forma. Bati a segunda, coloquei na forma. Não misturo. Tem gente que vai lá, coloca a massa na forma e vai lá e mistura para ficar tudo. Não mistura, coloca por cima e deixa. Por quê? O fermento já está agindo, já está dando bolhas ali. Se você mistura, você estoura essas bolhas e aí o bolo vai ficar solado. Tranquilo? Daqui a pouco eu vou preparar uma receita que eu vou estar usando margarina. E aí eu vou falar uma coisa com vocês. Se a receita está pedindo margarina, use a margarina. Se está pedindo manteiga, use a manteiga, tá? Dá diferença e cada preparo, eu converso muito com meus alunos que cozinha, gente, é química pura, tá? É mistura de ingredientes, é calor, é frio, vai dar determinado produto, então é pura química. Se você muda alguma coisa, você altera o seu produto, tá? Eu já tive alunos que chegaram aqui que o bolo não cresceu, e aí eu começo a conversar, o que aconteceu, e puxo daqui, puxo dali, aí a aluna, na hora que eu descubro, tinha que usar 2 xícaras de açúcar, aí eu coloquei uma, aí eu falo, mas por que você colocou uma? Aí ela fala, porque eu não gosto de açúcar, não gosto de nada doce. Eu falo, olha, mas o açúcar é que dá consistência para a clara receber a farinha. Se você tira o açúcar, na hora que você agrega a farinha, a clara some. O bolo vai ficar solado, ele não vai crescer, tá? Então, gente, se vocês conseguirem entender tudo isso aqui que eu falei para vocês agora, se vocês entenderam a importância da medida, tá? Que eu tenho que ter a medida e eu tenho que utilizar. Se vocês entenderam a importância do tamanho do ovo, porque vai me influenciar na quantidade de clara, que eu tenho que escolher produtos de qualidade para estar usando, que o açúcar é refinado, o fermento, o que fazer, como fazer, qual fermento. Se vocês entenderam todo esse processo, leite, gente, leite integral, tá? Não usa leite desnatado, leite integral. Eu preciso da gordura do leite, ok? Então, se vocês entenderam todo esse processo, tudo que eu falei, daqui pra frente é só seguir receita. Se você tiver uma receita boa,
É só seguir receita que vai dar certo. Não tem como errar. É onde eu falo com o meu aluno, não tem como errar. Se você seguiu a receita, se você seguiu essas orientações que eu te falei, não tem como errar. Mais pra frente nós vamos conversar sobre o forno, ok?